Vindo um ventinho agora, mais brando. Vamos orar para o Senhor mandar chuva, né? Para acalmar-nos, né? Pastor Jefferson não está aqui hoje, ele foi ontem lá para Campo Grande, que foi o casamento do Geraldo, Maria Isabel. Recebemos algumas fotos, foi muito bênção. Que bom que foi o Jefferson apresentando nós aqui, a igreja, né? Ele era padrinho ali, e eu vendo, assim, umas fotos, Maria Isabel entrou com o filho com o café até a metade. Aí o outro filho, o João, estava esperando ela na metade da igreja, aí o João entrou na outra metade, entregando ela para o Geraldo. O Geraldo estava, assim, feliz. Foi muito bonito, uma festa bonita. E vamos orar pelo Geraldo, viu? É um novo tempo na vida dele. Eu creio que vai ser, assim, um tempo de refrigério, né? Bênção ali no trabalho que eles têm. Depois o Jefferson, quando chegar, vai contar. Ele esteve lá no trabalho deles, lá, conhecendo. E nós glorificamos a Deus pela vida do Geraldo, pelo tempo que ele esteve aqui conosco, né? E nessa manhã nós tivemos aqui uma reunião de oração, abençoando os diáconos. Queridos, todo domingo, 9h30, neste mês de setembro, nós estamos aqui orando, cada domingo por um departamento. Hoje foi dos diáconos, o pessoal, conforme vai chegando, vai reunindo na oração. Isso tem feito, assim, um trabalho lindo para o Senhor, viu? É isso que nós precisamos, oração, para nós podermos caminhar no Senhor, né? Pastor Cristiano hoje vai trazer a palavra. Vamos orar. Senhor, nós te agradecemos, Pai, pelo teu amor, pelas tuas misericórdias, por tudo aquilo que o Senhor faz, Pai. Como é bom estar na tua casa, já de manhã, já te buscar, Senhor. Nós te agradecemos, Pai. Eu já estou orando para os dizimistas, aqueles que ofertam na tua casa. Nós pedimos a tua bênção, a proteção do Senhor, a bênção no trabalho de cada um, a bênção na família Manancial, Pai. Cuida de nós. Nós te agradecemos, Pai, e nós te louvamos, Pai, em nome de Jesus. Queridos, nós vamos ter agora, dia 22, o bolo de aniversário, e dia 29, o nosso almoço em família Manancial. Se você não deu o nome ainda, dá depois para irmã Vera, para Marivone, tá? Para a gente ter a noção de quantas pessoas vão ficar aqui. Se você trouxe dízimo ou oferta, venha entregar. Já orei, já abençoei vocês. Os jovens e adolescentes ficam aqui. E as crianças... vão com a Kíssila. Ele falou do jeito que eu entendi, vai ficar aqui. Saem com a Kíssila, jovens e adolescentes. A Kíssila é uma menina de Deus, ela está fazendo IFC, está aprendendo a palavra do Senhor. É uma nova liderança que Deus está levantando. Ai, que bênção de jovens, aleluias. Pastor Cristiano. Bom dia, igreja. A paz do Senhor a todos. Tudo bem com vocês? Que bom que nós podemos vencer mais uma semana com a graça do nosso Senhor Jesus. E estamos iniciando uma nova semana em nossas vidas. Eu tenho certeza que continuarão sobre cada um de nós as bênçãos, a presença, a companhia desse Deus que é soberano, cuidando de cada um, nos protegendo. Amém? Eu gostaria de convidar o pastor Josa. Nós iremos levantar um clamor. Temos visto aí a situação do Brasil, algo na história, acho que do Brasil nunca aconteceu desta forma. Essa situação, né, que nós estamos passando das queimadas, a falta de chuva, crise hídricas, rios que eram gigantescos, agora se secando, né? A palavra do Senhor nos diz que tudo que nós, como igreja, ligarmos aqui na terra, ela será ligada nos céus. Eu convidei o pastor Josa porque, embora a gente assista nos noticiários, parece que é algo que está distante de nós, mas não é. Ela nos afeta
Para quem está com dificuldade de ter água na sua casa, já chegou essa situação. Afeta crianças e idosos, principalmente, com a questão da crise respiratória, doenças que envolvem essa questão da poluição do ar, afeta a nossa saúde. Que falta que faz a chuva. Então, eu gostaria que todos se colocassem de pé, e nós iremos junto com o pastor Josa, não é o pastor Josa, nós iremos com o pastor Josa levantarmos um clamor, amém? A paz do Senhor. Amém. Gosto de sempre citar o que Jesus disse: tudo é possível ao que crê. E nós cremos que o nosso Deus, Ele está com a mão estendida e vai responder a nossa oração. Te louvamos, Jesus, porque o Senhor é o nosso socorro bem presente, na hora da angústia, na hora das dificuldades. Senhor, e nós estamos vivendo um momento muito difícil, Senhor. Estamos vivendo uma estiagem, estamos vivendo, Senhor, um momento que está faltando água, Senhor. Ó Pai, até mesmo dos grandes rios, dos grandes lagos, mas o Senhor está atento a tudo, Senhor. E nós temos certeza que neste momento o Senhor vai responder a oração da tua igreja. Ah, Deus, e o Senhor vai nos enviar a chuva, Pai. A chuva serôdia, aquela chuva que vai molhar a terra, aquela chuva que vai armazenar água, ó Pai, nos reservatórios. Ó Pai, a água é vida também, Senhor. Por isso, Pai, faz chover no nosso Brasil, faz chover, Senhor, em nossas vidas, na nossa cidade, que haja abundância, Senhor. Ó Deus, abundância de água, Senhor, de mananciais, ó Pai, em nome de Jesus, Pai. Derrama, Pai, a chuva sobre as nossas vidas, sobre a nossa nação. Nós clamamos ao Senhor, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Graças a Deus. Obrigado, pastor. Obrigado, igreja. Podem se assentar, por favor. Uma coisa é quando nós oramos, e quando nós oramos com fé, normalmente o que... Não sei se é assim com você, mas é assim comigo, né? Normalmente, quando eu oro por alguma questão, por uma causa, eu sou teimoso. Depois que eu oro, eu não fico orando, insistindo. Eu fico aguardando. Senhor, tu disses, né? Como o pastor falou na palavra. É a tua palavra. Não porque eu mereça, mas é pela tua graça. E eu fico esperando aquilo acontecer. Eu sei que a meteorologia já disse que haverá chuva para hoje e amanhã em Bauru, mas é muito pouco. O que nosso país precisa é de abundante chuva. Então, quando a igreja ora, né, eu fico nessa teimosia, né? Isso vai acontecer porque foi assim que Deus disse. E eu fico naquela expectativa. Isso vai ser concluído, isso vai derramar, vai acontecer, porque a palavra de Deus declarou isso. Então, tenha também essa convicção no teu coração, porque ela é um combustível para que a nossa fé possa brilhar, como diz o tema aqui, né? Brilhe, para que aquilo aconteça de uma forma que o mundo contemple aquilo que Deus diz que Ele faz, né? Quando falamos mundo, não pensa algo global, não. Nós estamos falando das pessoas que estão ao nosso redor, né? Esse é o mundo, aquilo que você, até onde a sua visão ou seu relacionamento se estende, porque sabem que há alguém aqui que é um representante do Senhor. Meus irmãos, eu tenho aqui a responsabilidade de trazer para vocês o estudo da palavra, que fala aqui no tema 38, que diz: brilhe, santifique seu corpo, né? Então existe aqui um imperativo, né? Qual é o imperativo? Brilhe. E aí a maneira como nós iremos tratar aqui é sobre a santificação do nosso corpo. Eu quero abrir esse estudo lendo essa historinha, porque essa historinha me chama muita atenção. Eu quero compartilhar com vocês e depois eu irei, então, explanar a nossa aula. A nossa história diz assim: certo dia de verão estavam dois homens pescando num bote. Um deles já havia pescado vários peixes, enquanto o outro
não conseguia nenhum. Disse o pescador sortudo: acho que sei por que está acontecendo isso com você. Seu anzol está sujo. Como poderá estar sujo o meu anzol, se já faz algumas horas que está dentro da água? Puxa a linha e vejamos, insistiu o amigo. Não disse? Olha, está limpo, disse o outro, puxando o anzol. Não, não está limpo, retrucou o outro. Você está vendo essas ervinhas no anzol? Essa é a sujeira a que me refiro. Tire-as e vai começar a pescar. Por quê? Se não é sujeira nenhuma, talvez não seja para você, mas para os peixes, sim. Assim que o homem tirou as ervas do anzol e jogou na água, começou a pescar peixes, um atrás do outro. Não é que o amigo tinha razão? Então a moral é o seguinte: muitas vezes nós temos impurezas em nossa vida que, aos nossos olhos, não são importantes. Mas Deus tem outro olhar. Ele vê como os peixes da nossa historinha. Nosso corpo é algo precioso que Deus nos deu. Por isso devemos cuidar de cada parte dele com atenção e pureza. Então, essa história me chamou a atenção porque ela vai retratar aqui algo que, do cotidiano da nossa vida, muitos de nós o fazemos sem perceber o que estamos praticando. Então, na medida que eu irei discorrer aqui a nossa aula, e vou pedir a cooperação de todos vocês, né, para ler alguns versículos, estar aberto também para acrescentar algo que Deus vai tocando ao teu coração, ficarão à vontade. Então, eu quero, a primeira coisa, chamar a atenção, e vou traçar esse paralelo com a história, e você vai ver que legal que é a aplicação na nossa vida, né? Eu começo então aqui com a pergunta, né, já que fala brilhe, santifique o seu corpo, o que é santificação? É do conhecimento de todos nós, né, o que deveria ser essa santificação. Santificação é a dedicação, ou a minha consagração a Deus, uma vida dedicada a servir a Deus, né? Não é servir de qualquer maneira. Se eu consagro, então existe um parâmetro que Deus espera, né? É uma dedicação a Deus e a separação do pecado. Não tem como eu querer me aproximar de Deus e ter hábitos, comportamentos, atitudes pecaminosas. Isso não é santificação. Então, quando eu me santifico, eu me afasto de todas estas coisas, né? Então, santidade se trata da separação ou da renúncia daquilo que é considerado impuro, profano, mal. Então, isso é pecado. Aquilo que nós conhecemos como algo que é impuro, profano, mal, daquilo que me contamina, me suja diante da moral que eu e você possuímos, diante daquilo que nós aprendemos da palavra de Deus. Então, a partir da dedicação, há uma vida de devoção ou uma vida de consagração a Deus. O que é uma moral? A moral, a gente fala assim, há um conjunto de valores, tá? Mas a moral nada mais é daquilo que nós o conhecemos como aquilo que é regra, aquilo que é lei, uma norma, que me faz guiar, que a minha vida é guiada em obedecer, em cumprir tudo aquilo que me foi passado, ensinado desde criança, no seio familiar, o que a sociedade nos ensina, né? As regras de trânsitos, a regra da sociedade que eu tenho que obedecer, as leis que são constituídas que eu tenho que obedecer, isso é moral, são leis que eu tenho que cumprir. Então, eu passo a viver uma vida de obediência, né, a essa lei, a essa regra, essa normativa. E quando eu a deixo de cumprir, eu quebro uma lei, uma norma, né, aquele que é uma regra, que está dentro de mim, eu me sinto muito mal, né, eu me desobedeci. E isso é, por exemplo, o paralelo do pecado. Quando eu deixo de cumprir uma instrução, uma orientação da palavra de Deus e passo a caminhar por conta própria, segundo os meus desejos, que é contrário àquilo que Deus me ensina, isso é pecado. Eu não estou me separando do pecado, eu estou me unindo àquilo que eu penso que posso fazer e dane-se,
o que os outros vão pensar de mim. Então, eu vivo mergulhado no pecado. Então, essa moral que nós possuímos, que foi construída dentro de nós, que nós chamamos de moral, de integridade, de caráter, porque eu passo a cumpri-la, então passo a ser uma pessoa respeitosa, né? Esse é o grande desafio aqui que nós queremos trabalhar, quando fala assim, brilhe, o que eu vou brilhar? Né? Através do meu corpo. O que eu tenho que brilhar através do meu corpo? Esse é o desafio da nossa vida, todos os dias. Por que é um desafio da nossa vida todos os dias? Ora, primeiro porque o nosso corpo não pertence mais a nós. Se eu e você somos cristãos, então esse corpo não é mais apenas meu, ele é do meu Senhor. Então habita em mim e você quem? O Espírito Santo, santo. Então existe algo de santidade eterna que habita dentro de mim e de você. Talvez você não possa nem dimensionar o que isso significa na minha vida, mas no meu cotidiano ele faz todo sentido quando eu piso na bola com a palavra de Deus. Dispara um alarme, né? A ética entra em ação, dizendo, você quebrou um princípio da palavra, isso é errado, isso não está certo, e a sua moral te acusa. E isso é o desafio que eu tenho citado aqui, que eu citei agora há pouco. Qual é o desafio? Manter esse corpo em santidade. Meu Deus, como que eu posso manter esse corpo em santidade? Renunciar desejos carnais, renunciar sentimentos mesquinhos e desagradáveis, que eu tenho que ter vergonha de pensar que eles existem dentro de mim. E existem. Você não é nenhum alienígena, todos nós passamos por isso, tá? Crente, não crente, tá aí. Outra coisa, como renunciar vontades que eu falo, caramba, de onde vem isso? Que força é essa que eu quero fazer uma coisa que é contra minha moral, contra os meus princípios, mas está aí vivo, querendo levantar dentro de mim? Esse é o desafio, meus irmãos. Como vencer todas essas coisas? Todo dia. A gente acha que só porque eu tenho Cristo é igual um amuleto, né? Estou preservado de todas essas coisas. Não é isso que a Bíblia diz. A Bíblia diz que todos os dias nós estamos num processo de santificação. Não acabou a obra. Ela iniciou no dia que eu e você aceitamos a Jesus, separados. Agora eu e você somos separados, santificados para quê? Para servir a Deus numa consagração, uma vida. Né? Mas isso não nos isenta de cair em pecados, ou de cair em erros, ou de ceder à vontade do corpo. Né? Estou falando do corpo, não vou falar da mente, nem de outras... Do corpo, porque a aula está falando do corpo. Mas essa é a força que está dentro de mim, essa força da carne, que deseja fazer coisas contrárias. Mas por que ela deseja fazer coisas contrárias? Porque nós estamos no mundo. E a natureza da nossa carne é uma natureza do mundo. O que foi santificado aqui foi o Espírito, uma nova criatura. E a maneira como eu me comunico neste mundo não é pelo Espírito. Como é que eu me comunico nesse mundo? Como é que eu pego aquilo que é real? Com o corpo. Como é que eu me relaciono com as pessoas? Com o corpo. Ninguém aqui é fantasma, nem espírito ainda, né? Se não há nenhum espírito vagando aqui não, né? Porque espírito não vaga, né? Fechou os olhos, glória ou um outro caminho. Mas o que nós queremos dizer aqui com isso aqui, meus irmãos? Eu estou assustando vocês? Não, né? Por favor. Estou olhando com a cara assim, bicho, acho que estou por um caminho meio errado, viu? Ai, meu Deus do céu. Eu não quero pegar o caminho do pecado com vocês, porque essa não é a finalidade. Vocês lembram da historinha? Quando o pescador disse assim, acho que o seu anzol está sujo, você não pega nada? E ali tinha umas ervas daninhas. Para quem estava pescando e não tem habilidade nenhuma, os pescadores sabem, né? Que é uma sujeira, o peixe não é atraído por aquilo. A hora que você tira... Então, tem coisas na nossa vida que, como cristãos, às vezes tem sujeiras, né? E eu vou falar bem especificamente o que seriam algumas dessas sujeiras, não tem intenção
nenhuma de esboçar 100% sobre isso, mas aquilo que nós precisamos saber para abrir o nosso entendimento, né? Mas eu começo a perceber com vocês assim, né, que a nossa vida diária, ela tem esse processo que exige de mim, de você, uma energia, uma força, uma dedicação para dizer assim, ó, não posso ceder para tal coisa. Eu tenho que resistir a esses desejos da carne. Ou como é que eu vou resolver essa questão de sentimentos desagradáveis que habitam em mim, que são tão mesquinhos, que se eu olhar num espelho eu tenho até vergonha de mim mesmo. Né? Isso existe? Isso existe, isso é real. Não estou fazendo julgamento e nem estou criticando ninguém. Eu estou falando daquilo que é real, que passa dentro de nós. Isso está acontecendo, tá bom? Dentro de cada um de nós. Mas sabe, meus irmãos, como cristãos, nós somos julgados e avaliados pelos outros o tempo todo. Quem são os outros? Aqueles que não são cristãos e até mesmo os que são cristãos. Isso não faz a mínima diferença. Tá? Por que eles estão nos julgando e nos avaliando? Porque nós, como cristãos, carregamos uma ideologia. Qual é a ideologia, né, que nos foi transmitida, que é ensinada a nós? O cristão é perfeito. O cristão é correto. O cristão é justo. Lá no mundo, nós somos conhecidos por aquele estigma. Né? Qual é o estigma? Os puritanos. Sacou? Então, quando eu e você pisamos na bola, sabia. Isso é hipocrisia. Eu carrego um estigma de ser puritano, né? Mas os que estão lá na lama faz de tudo, está tudo certo. Né? O dia que eu piso na bola, eu sou crucificado. Aqueles que estão na lama rolando, deitando, têm todo o direito de julgar e atirar pedra, sentenciar, julgar e matar, né? Então, eu fico assim pensando, nós como cristãos, nós não devemos nada a outro, né? Nessa questão de querer se justificar, defender, não é disso que estamos tratando. Nós estamos tratando aqui de que a nossa carne, nosso corpo, ele reivindica para si algumas coisas que nós temos dificuldades de lutar. E quando eu cedo para alguma destas coisas, as pessoas estão olhando a gente, estão nos observando. Alguém aqui alcançou um padrão perfeito? Se alcançou, você está fazendo hora extra aqui, filho. Porque o padrão perfeito, segundo a Bíblia, é só lá na glória. Mas isso não me dá direito de ficar cometendo pecados, né? De errar, de ceder para a carne. Tá bom? Então, deixar aqui bem explicado que tem os doutores aqui para, pisou na bola ali, vamos lá. Isso não me dá direito de ficar cometendo pecados, tá? E nem de erros. Bom, o que Jesus disse de mim e de você? Jesus disse, o que ele falou para Pedro, aplica-se para nós. Eu vos farei pescadores de quem? Lembra da historinha do pescador? Eu vos farei pescador de homens. O que será que há em mim? Né? Lá nos pescadores, o anzol tinha o alimento que atraía o peixe. Mas o que existe em mim que possa atrair aquele homem que ainda não conhece Jesus, mas o desejo do Senhor é que eu e você, através da nossa vida, eles passarão a conhecê-lo. O que existe em mim e em você que possa atrair esses homens, para que eles possam ser pescados pelo Senhor? A luz de Cristo, o que mais você poderia dizer? Amor, o que mais? Compaixão. Percebe uma coisa? Como é que eu e você, como cristãos, nos relacionamos com as pessoas, sendo nós cristãos? Como é que eu e você nos relacionamos neste mundo? É disso que se trata assim, eu não posso estar em cima do muro. Eu sou o que Jesus disse que eu sou. O que é que Jesus disse que eu e você somos? Filhos, amados, representantes do Altíssimo, aquele que é a habitação do Senhor.
Ele não me disse, ó, mais ou menos você será. Não, ele disse, você é, nós somos. Então, como é que eu, como filho amado, um representante do Senhor, como é que eu me relaciono com as pessoas deste mundo? Eu não posso ter duas caras e dois corações. Como é que eu, como representante do Senhor, me relaciono com o mundo? Porque uma coisa é certa, Jesus disse na sua palavra, o mundo já está nas trevas. Mas há uma palavra que diz, mas nós não somos deste mundo. E tem um texto, daqui a pouco eu vou pedir para vocês lerem, que você irá perceber. Se você não percebeu, você vai perceber hoje. Quem nós somos nesse mundo de trevas. Então, como é que eu me relaciono com as pessoas deste mundo? Como é o meu relacionamento? O que será que Jesus olha para mim, né, e fala, ó, você é um pescador, filho. Você é meu representante, filho. Olha as suas ações. Olha como você se comporta com as pessoas. Elas estão te... E eu também. E o Rabudinho também. Está lá o acusador. Nos observando o tempo todo. Você pode pregar 100 vezes para uma pessoa que Jesus o ama. Ele não te responde nada. Ou faz chacota da sua fé. Mas sabe o que ele não brinca? Ele não brinca de examinar a nossa vida. Será que é crente mesmo? Será que aquilo que ele está falando, ele vive? Isso é real? Quando a coisa aperta, né, não vou dizer 100%, mas quando as coisas apertam, normalmente eles mandam chamar aquele conhecido crente, que ele conhece, para vir fazer uma oração. Ainda bem que manda chamar, né? A oportunidade, né? Segundo a palavra nos diz, a salvação não é por mérito, né? Todo aquele que invocar o nome do Senhor, será, não é um talvez, será salvo, né? Quer dizer, a pessoa abriu o coração, né? Não é por obras, não é por mérito. Ele abriu, falou, agora estou disposto. Nem que seja, como diz o Coríntios, né, pastor? Passando pelo fogo, assim, ó, no último instante da vida. Mas chegou na salvação. Então, como é que eu me relaciono com as pessoas e como é que eu vivo esse relacionamento nesse mundo tenebroso? Para alguns cristãos, né, eu quero aqui mostrar para vocês algumas coisas que, me perdoem, não quero ser ofensivo com ninguém ou com alguém que você conheça, mas é algo que nós vivenciamos dia a dia. Eu vejo, acredito eu que você também vê essas coisas, tá? Existem alguns cristãos, estamos falando de santificação do corpo, tá? Eu não perdi o assunto, beleza? Das ações, do comportamento, das suas atitudes. Existem alguns cristãos, né, que se dizem ser cristãos, não estou dizendo aqui, porque estar na igreja não significa que nós somos um cristão, né? Estar na igreja significa que eu vou à igreja para ouvir, mas não que eu tomei uma decisão ao ponto de deixar que a minha vida seja transformada e moldada pela palavra de Deus, né? Porque é isso que é a nova criatura. Você pode perceber que o texto de João 3 fala para nós que o novo convertido é uma nova criatura, né? Não significa que eu estou na igreja que permitir que o Espírito Santo, a palavra, então, tocasse ao meu coração para recebê-lo e me tornar uma nova criatura, né? Confessando meus pecados e aceitando a Jesus, entregando a minha vida ao controle dele. Bom, então, existem alguns cristãos que frequentam a igreja, mas que o seu comportamento com as pessoas, né, o seu relacionamento com as pessoas, a sua vivência, o seu comportamento neste mundo, são avaliados por aqueles que não são cristãos. E eles são negativos, são muito ruins. Eles olham para aquele e falam, mas não é crente o fulano? Não é o fulano que pregou para mim? Então, o comportamento, as ações dessas pessoas, para algumas que não são cristãos, chegam a ser até repugnantes, porque até a moral deles é uma moral elevada. Não vamos dizer para vocês aqui
Que até os que estão no mundo que não têm Cristo, não têm uma moral decente. Claro que tem. Eles têm uma moral, eles têm uma ética, eles têm uma regra, eles têm. Todos nós temos. É que quando viemos para Cristo, eleva-se essa régua, né, de moral. Vai um pouquinho mais alto. Mas até mesmo as pessoas desse mundo têm a sua moral, sua integridade, sua conduta, que seria louvável, aprovável para eles, né? Então, mas algumas pessoas acabam, diante de seus comportamentos, sendo até repugnantes, cristãos, e desprezados por essas pessoas. Mas o que é que essas pessoas fazem, pastor? Que elas são assim consideradas desta forma, né? Mas essas pessoas passam a ter esses relacionamentos e a conviver desse mundo de uma forma que não mostra nenhum respeito pelo Deus que diz que serve, não mostra respeito, e também que não mostra nenhum temor a Deus, porque continua fazendo coisas das quais Deus se desagrada. Sabe o que me preocupa? Deixa eu citar primeiro aqui quais são esses exemplos, para depois eu fechar isso aqui. Eu volto no me preocupa, para citar um exemplo. Quais seriam esses comportamentos que essas pessoas fazem que é tão repugnante? Como cristãos, estamos falando aqui da nossa casa, tá bom? Nós, como cristãos. Bom, algumas pessoas demonstram uma má fama lá fora. Possuem má fama, não são confiáveis. Você já passou por essa experiência de você tem um colega de trabalho, um conhecido, uma pessoa amiga do seu relacionamento, do seu convívio, e você cita como exemplo o fulano de tal que você admira. Aí o cara fala assim, quê? Esse fulano? Você está enganado. Você não conhece. Ele fala, eu o conheço. Ele faz isso, pratica isso, comete aquilo. Você fica, hã? E nós achando que o cara ou a pessoa é o bam. E as pessoas lá fora o conhecem. É incrível como lá fora eles se comunicam rapidamente sobre essas coisas. Então, cristãos com má fama, não confiáveis. Cristãos que estão dentro da igreja que se entregam para os vícios. Dificuldade, a carne é tão forte, né? Se entregam para a bebida, para a comilança, para a prostituição. Se entregam. O que tem? É a turminha do trabalho, é um evento especial da empresa, ninguém está vendo. Ninguém está vendo? Esses que andam com você, vou nem colocar Deus na história, esses que andam com você, é o teu Judas da tua vida, eles serão os primeiros a te trair, primeiro a apontar o dedo, você é um cara de pau, hipócrita, espalha, né? O marketing negativo da tua imagem de cristã vai por ralo abaixo na mão deles. Por quê? Porque eu ando com pessoas, Salmo 1, né? Lá diz, não se assente com essas pessoas, não ande com essas pessoas, porque, serão os primeiros, né? Fingem-se serem seus amigos, os primeiros que irão te denunciar. E eu acabo não renunciando, não resistindo aos desejos da minha carne, dificuldade de enfrentar uma série de problemas, né? Tem pessoas que têm dificuldade de enfrentar o cigarro, de enfrentar a bebida, dificuldade para enfrentar a prostituição, que se envolve com uma série de outras coisas, dificuldade com a alimentação, come demais, come em excesso. Então, as pessoas acabam se entregando a esses desejos, e aí você pode perceber que a consequência vem mais cedo ou mais tarde, né? Falar, o diabo tem feito. Não, nem põe o diabo nessa história, porque sou eu mesmo o culpado. Sou eu com as minhas consequências, né? Uma coisa que nos deixa muito triste é o linguajar do cristão. Dentro da igreja, canta, louva, maravilhoso, faz o público chorar. Lá fora, é de filho daquela para cima. É assim que trata os outros no trabalho. Um linguajar chulo, xinga, é contencioso, não sabe se relacionar com pessoas, está o tempo todo brigando. E as pessoas assim, um olhando para o outro, mas não é crente? Aos puritanos, né? Não é crente? O mundo espera que nós sejamos um exemplo para eles, mas eles mesmos acabam, sabe, na versão negativa, achando que não, você no fundo é igual a gente, né? Quem é você para estar apontando o dedo para nós? Mas nós somos referências. Jesus disse que nós somos seus filhos,
somos seus representantes. Então as pessoas olham para nós e começam a perceber assim, ó, tem cristão que tem um linguajar horroroso, vulgar, um linguajar chulo, nojento. A Bíblia fala, chama torpe, né? Uma linguagem nojenta. Não tira o palavrão da boca, não tira palavras negativas da boca. Então a gente percebe assim, é aquilo que a gente já sabe, né? O boca suja. Gente, estou citando aqui apenas alguns comportamentos, vou até parar por aqui. A Bíblia fala do coração sujo, né? A Bíblia fala, nós ensinamos nossos filhos, né? Do coração sujo. O que é o coração sujo, né? A boca fala daquilo que está cheio do teu coração, não é? O que é o coração sujo? É uma metáfora, né? Está dizendo assim que o ser humano está envolvido com o quê? Com coisas imorais, com coisas indecentes, com aquilo que moralmente não está correto. A regra bíblica, a palavra de Deus diz que eu não posso ter esse linguajar, que eu não posso me comportar assim, que eu não posso fazer isso com as pessoas. Eu tenho uma outra conduta, eu tenho uma outra maneira de lidar com as pessoas, eu só tenho que desenvolver isso. Então, né, eu fico preocupado, agora voltando preocupado, né, para fechar esse daqui. Porque as pessoas entram num ciclo de continuar se relacionando com as pessoas, estou falando do crente agora, tá? Os crentes, muitos, acabam entrando num ciclo de se relacionar com as pessoas com esse tipo de comportamento mundano, de se envolver com este mundo, com esse comportamento mundano, e eu sou crente. Aí eu me chamo a atenção, né, por exemplo, e acha que nada vai acontecer. Você acha que nada vai acontecer? Deus castiga. Você acha que Deus castiga? Eu mesmo que semeei a bobagem que fiz e que eu irei colher aquilo que eu semeei. Lembra de Davi? Um exemplo simples, clássico. Davi se deitou com a mulher errada, mandou matar o marido dela, está tudo certo. Não aconteceu nada. 9 meses depois, o que acontece? Chega o profeta, 9 não, um pouquinho antes, né? Chega o profeta para denunciar o pecado dele, depois vem as consequências, né? Nada está oculto. O que eu quero dizer com isso? As pessoas cometem pequenos pecados, vou falar pequenos porque não é uma prática, mas começa a cometer pequenos pecados, um hoje, intencionalmente, um outro amanhã, intencionalmente. Daqui a pouco, eu estou fazendo isso intencionalmente todos os dias. Virou uma coisa assim, cauterizou, eu não me importo mais, porque Deus não está vendo, não se importa com isso. Será que Deus não se importa mesmo? A minha carne está vencendo? Como é que eu posso fazer isso brilhar em mim? Você percebe que as pessoas acabam cedendo para o pecado e nada parece que vai acontecer com elas, porque aquele medo, o que existe no ser humano, é um medo de ser castigado. É um medo, nós não precisamos viver com medo, nós só precisamos viver de maneira que tanto satisfaça a nós, como satisfaça principalmente aquele que nos chamou das trevas para viver na sua maravilhosa luz. O que eu estou com dificuldade de viver é a dificuldade de lidar com os desejos da minha carne ou se relacionar com este mundo. Então, como é que eu posso fazer brilhar a minha luz, né? Nós somos chamados para brilhar, certo? O que seria esse brilhar? As minhas ações, como eu me relaciono com as pessoas, como eu me relaciono neste mundo, a minha conduta que eu tenho neste mundo, que as pessoas estão me observando, como eu lido com os desejos tão fortes que existem dentro de mim, que muitas vezes eles são reprováveis. Como é que eu lido com sentimentos mesquinhos e desagradáveis que eu tenho até medo, vergonha de pensar neles, mas eles estão aí, eles existem. Olha, isso é um conflito existencial da minha carne, está na minha natureza. E a Bíblia tem uma série de mecanismos que podem nos ajudar a vencer estas coisas. O problema é que eu não quero abrir mão, dizer, o Senhor tinha razão. Eu não quero fazer isso. Não quero ceder para Ele, para dizer, eu tenho sido teimoso, porque ceder para Deus, o Senhor tinha razão, quer dizer que eu estou errado. E muitas vezes o ser humano tem dificuldade
de aceitar que ele está errado. Você pode perceber que até para chamar a atenção de um cristão que está vivendo no pecado, por exemplo, ele não gosta. Ele não gosta de ser chamado a atenção. Mas a função do pastor é alertar e chamar a atenção. Para quê? Para que nada de mal, de ruim venha acontecer lá no futuro com a sua vida. Essa é a nossa função. Ninguém vai te catar pela mão para, não. É orientar, alertar, chamar a atenção, para que você possa, então, saber lidar com isso. Todas essas coisas, meus irmãos, como cristãos que nós somos, estão relacionados ao nosso corpo. Desejos carnais, sentimentos mesquinhos, coisas horrorosas que às vezes eu penso e passa pela minha cabeça. Fique tranquilo, você não é um alienígena, você está aqui, isso acontece mesmo, está dentro de nós, é a natureza humana, não se assuste, tá bom? Mas tem jeito de lidar com isso, tá? Estamos falando do relacionamento que nós temos, né? E não é algo fácil. Por que eu estou frisando isso? Porque o tempo todo, eu e você, estamos sendo avaliados. Alguém está te observando, alguém está te julgando, alguém está te assistindo. Antes de eu começar a chamar aqui os versículos, né, só para fechar com uma história, eu fiquei preocupado, porque às vezes esse assunto acaba tomando uma dimensão muito grande. Eu falei, não, eu preciso trazer para uma coisa muito, muito pessoal, né? Então, para não pensarmos nos outros e lá no mundo, eu vou trazer para algo bem pessoal da nossa vida, né? Tudo isso aqui que eu estou dizendo para vocês, o primeiro lugar que eu e você encontramos mas muitas vezes, dificuldade para lidar com o nosso corpo, sabe onde está? Na nossa casa. Como me relaciono com meu cônjuge, como me relaciono com meus filhos, qual é a relação matrimonial, qual é a relação do filho. E às vezes eu expresso, eu manifesto, eu demonstro esses sentimentos mesquinhos e horríveis, uma conduta reprovável, uma linguagem que não deveria estar na minha boca. E sabe quem está olhando para mim ou para o outro nesse momento? Os caçulinhos da nossa vida. Uau, eu não sabia que podia falar isso, meu pai está falando. Uau, eu não sabia que a mamãe fazia isso, enganava meu pai. Eu estou aprendendo, então eu posso enganar meu pai. Percebe a dificuldade que é vencer a carne? Eu sou crente, mas muitas vezes eu deixo a carne tomar conta. A orientação bíblica, eu vou parar aqui com esse exemplo, porque o tempo está avançando. A orientação bíblica é brilhe, é um imperativo. O que eu posso brilhar? Brilhar aqui nesse caso da santidade do nosso corpo, seja um exemplo. Como que eu posso ser um exemplo? Olhe para Cristo na sua vida e dê continuidade aos exemplos que Cristo manifestou para a humanidade e os aplica na sua vida e replica isso. Faça como ele fez. Eu vou pedir para abrir 2 versículos aqui. Hoje, abre Mateus 5,16. A Marina pode abrir para mim Filipenses 2,16. A Gi vai ler aqui Mateus 5,16. Assim também a luz de vocês deve brilhar diante dos homens, para que vejam as boas obras de vocês e louvem o Pai de vocês que está nos céus. Ei, pescadores, olha aqui para mim, ó. Pescadores, cadê os pescadores? Nós. Esse texto que ela leu aqui está falando das nossas ações. Você pode ler, seja o sal, seja a luz. Aí ele fecha, dizendo assim, ó, as minhas ações, ou como eu me relaciono com as pessoas, como eu me relaciono neste mundo. Está dizendo, brilhe no seu relacionamento, brilhe as suas ações neste mundo, de maneira que os exemplos, né, aquilo que você faz, aquilo que você fala, se tornou um exemplo louvável, um exemplo admirável. Aquilo que o cristão e as pessoas do mundo olham para você e falam, eu tiro o meu, cara, você foi top.
É isso que Jesus está falando em Mateus 5,16, assim brilhe, não tem nada de especial. O que é que eu tenho que fazer de especial? Não tem nada de especial, é só você praticar o que Jesus nos ensinou. Mas muitas vezes eu deixo o corpo falar mais alto, eu deixo a ira dominar, desejos assim que vai, e eu vou fazer, porque eu não aguento mais o que eu estou sentindo. Não é disso que nós estamos falando. Para você vencer essas dificuldades do teu corpo, essa natureza, a Bíblia tem algumas coisas para nós, já vou chegar lá. Mas o exemplo que Jesus está falando de mim e de você, pescadores, meu relacionamento com as pessoas, minha conduta neste mundo, as pessoas estão olhando para mim e para você. Então, as suas ações, o seu relacionamento, tem que demonstrar Deus na sua vida para essas pessoas lá fora. Tem que demonstrar. Quer ver Filipenses 2,16? Retendo a palavra da vida, para que no dia de Cristo possa gloriar-me de não ter corrido em vão, nem trabalhado em vão. Não, esse não é o texto, é Filipenses. Filipenses 2,16. Gente, eu errei o endereço. É o 15, então? Que fala resplandecendo? Para que sejais irrepreensíveis. Isso, por favor. Para que sejais irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus inculpáveis, no meio de uma geração corrompida e perversa, entre a qual resplandeceis como astros no mundo. Nós vivemos no meio de gente boa, 100% boa. Nós vivemos no meio de pessoas boas? Vivemos, mas 100% boas? A Bíblia diz que estão nas trevas. Um dia eu estava lá, um dia você estava lá. Mas ele está dizendo assim, assim brilhe a vossa luz no meio de uma geração boa? Perversa. Nós estamos vivendo em dias perversos? Sempre foi assim, né? Mas parece que abriu o caldeirão do inferno. Nós vivemos no meio de pessoas perversas, vivemos, mas a Bíblia diz assim, Deus não está tirando a gente no meio dessa geração corrompida e perversa. Está dizendo assim, brilhe a vossa luz no meio dessa geração. Eu e você temos que ter uma conduta exemplar. Escute essa palavra, é uma conduta exemplar. No meio dessas pessoas. Aí ele faz essa metáfora. Qual é a metáfora? Assim resplandeçam a vossa luz no meio dessa geração perversa, corrompida. É exemplar, eu tenho um relacionamento que seja exemplar, eu tenho um modo de vida que seja exemplar, o meu corpo, ele vai trabalhar para o Senhor, eu vou viver a minha vida de maneira exemplar. Isto é brilhar para as pessoas aí fora. Não tem nada de mistificação no negócio desse, né? Não tem nada de espiritualidade. Aqui é uma orientação do Senhor. É isso que Jesus fez. Ele foi exemplar no meio de um povo, no meio de uma nação que estava com um monte de problema. E as pessoas admiravam a sua fala, as pessoas admiravam o seu comportamento, ele era irrepreensível, as pessoas admiravam a sua força, porque ele ajudava. Ele estava o tempo todo sendo exemplo. E nós podemos olhar para isso e aprender com ele, para lidar com as nossas fraquezas. Como é que eu vou lidar, pastor, com as dificuldades do meu linguajar, com a dificuldade da minha carne? A minha carne, hora quer ir para um lugar que eu não tenho controle, quer ceder para a tentação do pecado, para isso, para aquilo, e eu não sei o que fazer. Ora, tem um sentimento dentro de mim que explode uma ira, uma raiva, eu não sei o que fazer, pastor. O corpo está tomando conta, dominando aqui o pedaço aqui dentro, eu não sei o que fazer com ele. Dá para brilhar desse jeito? Dá para ser exemplo para um filho, dá para ser exemplo para uma esposa, dá para ser exemplo para o marido, dá para ser exemplo para as pessoas aí fora? O que eu preciso fazer? Primeiro, reconheça que você é frágil. Não somos super-homens. Se eu não sou super, eu preciso de alguém que seja super. Quem é super? Senhor Jesus, socorra. Eu vou dizer para o senhor, não dá para esconder,
Está ruim aqui o negócio. Eu estou com um sentimento estranho, um desejo na carne estranho, uma coisa. Eu não quero pecar, Senhor. Confessa para quem? Me ajuda. Eu sou o teu filho, teu representante. Eu quero brilhar, eu quero ser um exemplo para o meu marido, para a minha esposa, para o meu filho. Eu não sou super, mas o Senhor é. Me ajuda. A gente tem medo de reconhecer, sabia disso? Temos medo de dizer assim, imagina, eu tenho falha de caráter, imagina, eu sou crente. Filho, baixa a bola, vai. Baixa a bola. Tem muita gente que se esconde, não tem nada de errado em ser cristão, mas usa isso para se esconder atrás disso, mas não reconhece falha de caráter, falha de linguagem, problema com o corpo, desejos imorais, vontades imorais. Filho, eles não se convertem, vontade não se converte a Cristo. Desejos não se converte a Cristo. Quem se converte é nós. Essas coisas estão dentro de nós, que somos da natureza terrena, que essa carne é a natureza terrena. Como eu disse agora no início, nós estamos num processo. Todo dia eu preciso botar essa carne no lugar. Todo dia eu preciso tomar conta com a minha boca. Todo dia eu preciso tomar conta com desejos estranhos. Então, a palavra do Senhor diz assim, nós precisamos reconhecer, né, onde nós somos falhos. Então, diga para ele, Senhor, eu tenho falhado nisso, preciso da tua ajuda. Segundo, você quer vencer essas fraquezas? A Bíblia fala em João, que Jesus revela para nós que a sua palavra, ela nos limpa. Se eu não leio a palavra, a carne está vencendo. Eu não estou dizendo aqui que você vai comer a Bíblia em um dia. Se você for capaz de ler alguns versículos ou algum capítulo, isso vai te fortalecer para vencer a sua dificuldade. O problema é que quando eu leio, abro a Bíblia está aberta, mas eu estou lendo, mas a minha mente está confusa. A minha mente está parada naquele problema com o marido, está parada com aquele problema com o filho, está parada no problema da dívida, está parada com aqueles desejos estranhos. A minha mente está em outro universo. E minha boca falando a palavra. Você acha que você está lendo alguma coisa que está entrando no teu coração? Mas quando você fala, Senhor, me ajuda, escondi a tua palavra para eu não pecar contra ti. Quer ser um exemplo? Precisamos ser um exemplo, ser exemplar. Não somos perfeitos, não somos totalmente corretos, não vivemos uma santidade que seja louvável, admirável, isso não existe. Só nos católicos, né? Que canonizam seus santos. Lá eles fazem isso. Nós estamos num processo das coisas. Então eu vou errar, mas eu vou me levantar e fazer o correto. Se eu errei em algum lugar, eu vou evitar de errar de novo naquilo. Se eu falhei em um determinado relacionamento ou cedi a desejo da minha carne, avalie sua conduta, muda sua postura, recorra à palavra de Deus, diga para o Senhor as suas fraquezas, confie que Ele vai te ajudar. Determinados sentimentos acabam se mudando, se transformando, e isso acontece de verdade. Sabe por que essas coisas ocupam a nossa mente? Porque existe uma ânsia, existe um desejo, existe uma vontade, porque eu acabo usando aquilo como escapismo, ou, enfim, existe uma série de outras coisas. Mas quando eu coloco a palavra de Deus no meio de todas essas coisas, digo, Senhor, eu centro, ajuda-me a vencer essas coisas e a viver uma vida de modo exemplar. Não sou perfeito, mas eu quero te agradar e viver de tal maneira que as pessoas lá fora olharão para mim e aprenderão ou saberão quem é o Deus que eu sirvo. Isso é todos os dias, né? Não é uma coisa assim que é de vez em quando. É o cotidiano. É o seu levantar, seu assentar, o seu trabalhar todos os dias. É aí que a coisa acontece. Então, eu quero finalizar com vocês
deixando, né, para uma orientação aqui pedagógica para todos nós, o poder desta palavra de Deus, que é capaz de mortificar, de fazer morrer esses desejos estranhos que muitas vezes ocupam. Eles irão desaparecer só se você morrer literalmente. Aí acabou o problema. Se é salvo, está tudo certo. Todos os dias temos que lidar com essas coisas. Todos os dias. Então, a palavra de Deus, ela nos orienta, nos exorta, exortar no sentido de nos encorajar a prosseguir servindo ao Senhor, a colocar essas dificuldades e as nossas mazelas, sabe, Senhor, orienta isso na minha vida, eu não quero ceder para essas coisas, mas eu quero ser bem-sucedido. Então, quando você coloca isso nas mãos do Senhor e começa a se relacionar de maneira exemplar com as pessoas, começa a ter uma conduta neste mundo de maneira exemplar, as pessoas da sua casa, as pessoas do seu relacionamento, as pessoas aí no mundo, olharão para mim, para você, e nos irão admirar. Independente se são crentes ou não são crentes, porque a sua conduta fala mais alto, o seu exemplo de vida fala mais alto. Por isso que fala a palavra que a Marina leu, irrepreensível. Não tem o que repreender de você. Cara, você foi 10. Meu, top o que você fez, é espetacular. E as pessoas nos julgam mesmo. Eu quero citar aqui só 2 coisas. Alguém que assiste MasterChef? Em casa, todos nós, eu acho, todo dia, eu acho que todas as temporadas, né? Olha como eles nos avaliam. Então, nós estamos lá, acho que no MasterChef 2018. Então, tem um padre na parada, né? Já teve pastor, crente, então, graças a Deus, está lá. E aí, ontem, os jurados falaram assim, padre, você está mentindo? Na hora de preparar o prato, não estou mentindo, não. Padre, você é padre, você está mentindo. Pressionou o padre, né? Aí teve um crente que acabou sendo salvo num prato, né? Essa semana eu estava assistindo, a hora que ele falou assim, graças a Deus, estava falando assim, né? Graças a Deus. Aí soltou aquele palavrão. Aí saiu aquelas tarjas, né? Um monte de cifra. Eu olhei para minha esposa e falei, é crente, meu Deus, que vergonha. Quer dizer, deixa, uma hora você glorifica a Deus e outra hora você se entrega para o mundão de vez. A pessoa está olhando, faz a mesma reação, mas é crente, como é que pode? Então, as pessoas estão sempre nos avaliando? Estão. Então, que exemplo eu tenho sido para os da minha casa? Que exemplos eu tenho sido para aqueles que eu me relaciono? E qual tem sido o meu exemplo, a minha conduta neste mundo? Porque a orientação é, brilhe, seja um exemplo de Cristo aonde você estiver. Amém? Glória a Deus. Eu não sei como é que você se sentiu ao ler isso aqui. Percebeu a sujeirinha do anzol? Às vezes está lá, né? A gente não nem percebe. Mas está lá. E nós precisamos lidar com todas essas coisas. Amém? Eu vou pedir para a Gia. Gia, você não quer orar por nós, por favor? Vamos nos colocar de pé. Você pode encerrar, Gia. Amém? Senhor, nós te louvamos por esta manhã tão gloriosa na tua casa, Pai. Obrigado por tanto. Nós não merecemos nada, mas o Senhor nos presenteia com esse banquete sobre relacionamento, sobre o nosso dia a dia, Pai. Deus, a tua palavra é poder, e eu sei que os meus irmãos estão buscando a tua palavra, Pai. E eu também, Pai, quero sentir esse poder em mim e em toda a tua igreja, Pai, que clama e que ora e que busca a tua palavra, para que possamos ser limpos, Senhor, daquilo que a gente se esconde, daquilo que está em nós ainda e a gente tem dificuldade de assumir, Deus. Nos mostra, Pai, aquilo que ainda é trevas dentro de nós, Senhor. E quero te dizer, Deus, que a gente se envergonha ainda que tanto tempo aqui na tua casa e a gente tropeça em coisas tão pequenas, Senhor. E queremos pedir perdão ao Senhor, por isso que tem entristecido o teu coração, Pai. Nos ajuda, Pai, nos ajuda a melhorar, Pai. Nós precisamos do Senhor
Nos ajuda na disciplina, Deus. Quantas vezes a gente deixa para depois, Pai. E eu me coloco diante do Senhor agora dizendo, Pai, me ajuda a me disciplinar mais na leitura da Tua palavra, no secreto, no lugar de oração, Pai. É isso que o Senhor quer de nós e muitas vezes nós falhamos, Senhor. Te peço, Senhor, que tenhamos um domingo de reflexão sobre os nossos comportamentos, Senhor. E que possamos, Senhor, melhorar, possamos agradar o Teu coração, que é isso que nos interessa, Pai, agradar o Senhor. Em nome de Jesus eu te peço, Senhor, que se tem alguém aqui hoje cansado, sobrecarregado, Pai, toma esse fardo, Pai, e alivia, Pai, a alma, alivia, Senhor, o coração dessa pessoa, Pai, em nome de Jesus. Abençoa nosso almoço, abençoa a nossa tarde, Deus. E vamos nos comprometer em voltar à Tua casa, Pai, para Te adorar, para Te trazer algo novo, Deus. Para trazer ao Senhor a nossa adoração. Aquilo que o Senhor espera, Deus. Que o nosso ser, o nosso agir, Pai, glorifiquem o Teu nome. Que a nossa vida possa glorificar o Teu nome. Em nome de Jesus, Pai. Eu Te peço e Te agradeço nesta manhã. Amém. Obrigado, Gi. Meus irmãos, louvado seja o Senhor, graças a Deus pela sua misericórdia, né? Porque é essa misericórdia que nos mantém vivos diante do Senhor e a esperança para nós. Meus irmãos, logo mais à noite nós teremos o culto da família. Eu gostaria de desafiá-lo a fazer um convite, convide alguém, manda lá um convite pelo WhatsApp, pela sua rede social, para vir participar do culto. Hoje é o culto da Santa Ceia, correto? Culto da Santa Ceia, então venha participar também hoje. Quem lembrar de trazer alimento para a cesta básica, traga também. Mas vamos propor no nosso coração sermos exemplo, né? Senhor, aquilo que eu faço vai brilhar, repercutir na vida de alguém. Alguém vai olhar para mim e falar, olha, você brilhou na minha vida com a sua palavra, você brilhou na minha vida com o seu exemplo de conduta e de vida, e por isso eu acredito na sua palavra, por isso eu estou aqui, porque eu dei ouvidos àquilo que você falou. Por quê? Porque você é uma pessoa de boa fama, porque você é confiável, porque eu tenho visto quem você é, o que você tem falado, o que você tem feito. Isso é brilhar. Louvado seja o nome do Senhor na sua vida. Amém? Vamos orar. Nosso Deus, muito obrigado mais uma vez, e que o Senhor possa nos despedir, cheios da Tua graça, cheios do Teu amor, e dessa sua bondade, meu Pai. Dê a cada um de nós um domingo maravilhoso, em torno da nossa família e com aqueles que estarão conosco, e que o grande e maravilhoso amor do nosso Deus Pai, a graça soberana do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo, e a maravilhosa presença do Espírito Santo de Deus, seja com todos nós, desde agora e para sempre. Amém? Assim seja. Cumprimente teu irmão, um bom domingo a todos, e até daqui a pouco à noite. Amém?